Você sabia que antes dos africanos foram os indígenas as primeiras vítimas da escravidão no Brasil? E que essa história brutal durou mais de 300 anos, transformando nosso país em um dos maiores territórios escravistas do mundo? Fique até o final, porque o que você vai descobrir hoje vai mudar completamente sua visão sobre a formação do Brasil. Quando os portugueses chegaram ao Brasil em 1500, eles encontraram milhões de indígenas vivendo livremente em suas terras. Mas o que começou como um encontro de culturas, rapidamente se transformou em uma tragédia sem precedentes. Os colonizadores portugueses tinham um objetivo claro: explorar as riquezas da nova terra, e para isso precisavam de mão de obra. A primeira solução que encontraram foi escravizar os povos nativos que já habitavam aqui. A escravidão indígena começou de forma quase imediata após a chegada dos europeus. Os portugueses usavam diversas estratégias para capturar os nativos, desde falsas promessas de amizade até expedições violentas chamadas de bandeiras, que adentravam o interior do território com o único propósito de caçar indígenas como se fossem animais. Imagina a cena: homens, mulheres e crianças sendo arrancados de suas aldeias, acorrentados e forçados a trabalhar em condições desumanas. Os indígenas eram obrigados a trabalhar principalmente na extração do pau-brasil, nas plantações iniciais e nos engenhos de açúcar que começavam a surgir no litoral. Mas existia um problema para os colonizadores. Os indígenas conheciam profundamente o território brasileiro. Eles sabiam cada trilha, cada rio, cada esconderijo na mata. Isso facilitava suas fugas e tornava o controle sobre eles muito mais difícil do que os portugueses imaginavam. Além disso, a Igreja Católica, especialmente através dos jesuítas, começou a questionar a escravidão indígena. Padres como José de Anchieta e Manuel da Nóbrega defendiam que os nativos tinham alma e deveriam ser catequizados, não escravizados. Essa pressão religiosa, combinada com a dizimação da população indígena por doenças trazidas pelos europeus, como varíola, sarampo e gripe, contra as quais os nativos não tinham imunidade, fez com que os colonizadores buscassem outra fonte de mão de obra escrava. É nesse contexto que entra a escravidão negra africana. A partir de meados do século XVI, os portugueses intensificaram o tráfico de pessoas escravizadas vindas da África. Eles já praticavam esse comércio horrível em outras colônias e viram no Brasil uma oportunidade de expandir esse negócio lucrativo e desumano. Os africanos eram vistos pelos colonizadores como mais resistentes ao trabalho pesado, menos propensos à fuga por não conhecerem o território, e principalmente como uma mercadoria extremamente rentável. O tráfico negreiro se tornou um dos negócios mais lucrativos da época. Navios atravessavam o Atlântico lotados de seres humanos em condições absolutamente horríveis. Os africanos eram capturados em suas terras, muitas vezes com a ajuda de grupos rivais, e depois transportados em porões de navios onde mal podiam se mover. A travessia do oceano, conhecida como Travessia do Atlântico, durava semanas e matava cerca de 20 a 30% das pessoas a bordo. Mortes por doenças, desnutrição, suicídio e maus tratos eram absurdamente comuns. Ao chegarem no Brasil, os africanos escravizados eram vendidos como mercadorias em mercados públicos. Famílias eram separadas, identidades eram apagadas, nomes eram trocados. Eles eram forçados a trabalhar principalmente nas plantações de cana-de-açúcar, mas também nas minas de ouro e diamantes, nas fazendas de café, nas cidades como trabalhadores domésticos, carregadores, artesãos e em praticamente todas as atividades econômicas da colônia. A vida de uma pessoa escravizada no Brasil era marcada por sofrimento constante. A jornada de trabalho se estendia do nascer ao pôr do sol,
E muitas vezes além disso. A alimentação era precária, as condições de moradia eram degradantes e os castigos físicos eram frequentes e brutais. O tronco, o açoite, a gargalheira, o viramundo eram apenas alguns dos instrumentos de tortura usados para manter o controle através do terror. Mas é fundamental entender uma coisa: os africanos e seus descendentes nunca aceitaram passivamente a escravidão. A resistência foi constante e assumiu diversas formas. Havia a resistência no dia a dia, através do trabalho mais lento, da sabotagem sutil, da manutenção de suas culturas e religiões africanas escondidas sob o disfarce do catolicismo. E havia a resistência aberta, através das fugas e da formação de quilombos. Os quilombos eram comunidades formadas por pessoas que conseguiam escapar da escravidão. O mais famoso foi o Quilombo dos Palmares, que existiu por quase 100 anos no atual estado de Alagoas e chegou a ter mais de 20 mil habitantes. Liderado por figuras lendárias como Ganga Zumba e Zumbi, Palmares representava não apenas uma fuga da escravidão, mas a criação de uma sociedade alternativa onde africanos e seus descendentes podiam viver com dignidade e liberdade. É importante destacar que a escravidão indígena nunca foi totalmente abandonada. Mesmo com as leis que tentavam proibi-la, ela continuou acontecendo de forma mais velada, especialmente nas regiões mais afastadas do litoral. Em algumas áreas da Amazônia, por exemplo, a escravidão indígena persistiu até bem depois da escravidão africana. A economia brasileira foi construída sobre o trabalho escravo. O açúcar, que adoçava as mesas europeias, o ouro, que enriquecia Portugal, o café, que se tornaria nossa principal exportação no século XIX, tudo isso foi produzido com o suor, o sangue e as lágrimas de milhões de pessoas escravizadas. Estima-se que cerca de 5 milhões de africanos foram trazidos forçadamente para o Brasil, fazendo de nosso país o maior destino do tráfico negreiro nas Américas. A abolição da escravidão foi um processo longo e cheio de resistências. A Lei Eusébio de Queiroz, de 1850, proibiu o tráfico negreiro, mas não a escravidão em si. A Lei dos Sexagenários, de 1885, libertou os escravizados com mais de 60 anos, mas numa idade em que a maioria já estava debilitada demais para aproveitar a liberdade. Finalmente, em 13 de maio de 1888, a princesa Isabel assinou a Lei Áurea, que aboliu oficialmente a escravidão no Brasil. Fomos o último país das Américas a fazê-lo, mas a abolição veio sem nenhum tipo de reparação, sem políticas de integração, sem distribuição de terras. Os ex-escravizados foram jogados à própria sorte, sem educação formal, sem propriedades, sem oportunidades reais de ascensão social. As consequências dessa história brutal ainda são visíveis hoje no Brasil. A desigualdade racial em nosso país tem raízes diretas no período escravista. A população negra continua sendo a mais afetada pela pobreza, pela violência, pelo desemprego e pela falta de acesso a direitos básicos. O racismo estrutural que permeia nossas instituições, nossa cultura e nossas relações sociais é herança direta de mais de 300 anos de escravidão. Conhecer essa história não é apenas uma questão de entender o passado, mas de compreender o presente e construir um futuro mais justo. A escravidão indígena e negra moldou profundamente a sociedade brasileira e suas marcas permanecem vivas em nosso cotidiano. Reconhecer essa herança dolorosa é o primeiro passo para que possamos, como sociedade, trabalhar por reparação histórica e justiça social. E aí, o que você achou desse vídeo? Essa história é dura, é dolorosa, mas é essencial que todos nós brasileiros a conheçamos profundamente. Se esse conteúdo te fez refletir, se você aprendeu algo novo hoje, deixa aquele like para que mais pessoas possam ter acesso a essa informação tão importante.
Compartilha esse vídeo com seus amigos e familiares, porque conhecimento histórico é uma ferramenta poderosa de transformação social. E nos comentários aqui embaixo, conta pra gente o que você achou, o que mais te impactou nessa história e que outros temas históricos você gostaria de ver aqui no canal. Não esquece de se inscrever e ativar o sininho para receber notificações dos nossos próximos vídeos. A gente se vê no próximo e lembre-se sempre, conhecer a história é fundamental para não repetirmos os erros do passado. Um grande abraço e até a próxima.